Começa agora mais um Ela e Você. E mais uma vez iniciamos a semana com Carlos Campelo nos trazendo informação de como bloquear pensamentos negativos. Eu me identifiquei muito em pacientes gestantes. Então hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Que cuida das pacientes antes do parto, durante e após o parto. Eu gostava muito dessa área quando eu estava dentro da faculdade. Fiz skin, nasceu da físio, né? Que é a minha profissão. E o skin, do skincare. Hoje a Fiz-Skin oferece muitas coisas. Nós fazemos desde uma liberação, uma massagem relaxante, uma drenagem, até um preenchimento, um botox, um bioestimulador de colágeno, um laser labial. Ter pensamento negativo é ruim? Não, é natural do ser humano. Todo o montante não é um problema. O problema é na intensidade, frequência e sofrimento. Se isso for assim, muito intenso, como a gente falou, em todas as áreas da vida, a pessoa começa a ser pessimista em todas as áreas da vida, né? E aí, direto, né? Vamos dizer que a intensidade e a frequência é direto, toda vez, toda hora, todo dia. Qualquer coisa que você conversar com a pessoa, ela já vem com aquela carga negativa e causa sofrimento para ela e para quem a rodeia. Isso já passa a ser um problema. Sentimentos, emoções, inclusive o pensamento que está vinculado aos sentimentos, eles somatizam. A gente tem problemas cardíacos, tem problema vascular, tem problema cerebral. Gostaram? Então não saiam daí, que o Ela e Você dessa noite já está no ar. E agora vamos conversar com a doutora Jaqueline Keffer, que tem uma história fantástica de vida. E ela já veio aqui com muitas informações, muitas dicas e tem uma história que vai influenciar muito a todos nós. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Boa noite, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós que estamos felizes de recebê-la aqui. Então, Jaqueline, eu vi que tua história ela é repleta de reviravoltas e uma das coisas que me chamou muito a atenção, que até eu acredito que é importante, você falou muito do estudo. Como que foi isso na tua vida, o estudo para você? Sim, o estudo foi uma virada de chave definitivamente na minha vida, porque eu vim de uma família que não que não dava importância, mas que nunca teve uma condição, né, de manter os filhos na escola, vamos dizer assim. Só que aos 17 anos, a minha irmã se casou e o marido dela, para você ver, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, né? O marido da minha irmã que veio com esse pensamento diferente para dentro da nossa família, de que estudo mudava a nossa vida, né? E aí, como eu era a irmã mais nova, a caçula de casa, né? Eles me pegaram e falaram, vamos fazer a Jaqueline mudar esse pensamento. Não que eu não achasse importante estudar, mas eu não via assim, a faculdade como algo que fosse mudar a minha vida. E foi o que aconteceu, né? Eles me incentivaram, me ajudaram muito e foi quem me influenciou a estudar para me formar. E é bom ter essa rede de apoio de pessoas que influenciam positivamente a gente, né? Eu tenho comigo, Jaqueline, que estudar e trabalhar é um composto, são duas atitudes que fazem a gente mudar, de patamar e a gente percebe muito na tua história. E desse ponto, quando ele trouxe isso para você, o que passou, como é que você assimilou isso? Vou estudar, foi fácil, não foi? Você reagiu de forma positiva ou não? Não, no início, como eu não tinha isso, né, desde pequena ali implantado, no início eu pensei, nossa, vou ter que estudar mais então, né? Eu já estava terminando o terceiro ano e aí eu falei, eu vou ter que ir para a faculdade então. E aí eu não reagi muito bem, mas também não me neguei, né? Então eu vim para Cuiabá, eles já estavam morando aqui. Você veio de onde? Eu vim, nossa, essa aí é uma história longa, mas assim, eu nasci em Colorado do Oeste, Rondônia, com 4 anos. Eu fui para Colniz, aqui no interior de Mato Grosso. Isso. Aos 17 anos, eu saí de Colniz e fui para Juína. Juína, eu fui para Vilhena, e de Vilhena eu vim para Cuiabá. E aí, aqui em Cuiabá, eu cheguei em 2013, em março, prestei vestibular, inclusive nem foi na minha profissão de hoje, né?
No início eu queria ser arquiteta, então eu prestei vestibular para arquitetura, mas logo no primeiro semestre eu percebi que não era o que eu queria para mim. Eu percebi que eu não tinha o dom de ser arquiteta de casas, né? Da arquitetura numa forma industrial, vamos dizer assim. Eu percebi que eu queria, através do meu trabalho, né, da minha profissão, estar em contato e ajudar pessoas. Não que a arquitetura não ajude, ela realiza sonhos de casas, né? As pessoas têm sonhos de ter casas. Mas eu queria esse contato mais próximo com as pessoas mesmo, sabe? E foi isso que me fez olhar para a fisioterapia de uma forma diferente, né? A fisioterapia, ela é uma profissão muito linda em todas as áreas que a gente segue. Então, foi isso que me fez daí começar a faculdade de fisioterapia. E aí você mudou, saiu da arquitetura, foi para fisioterapia, e a fisioterapia você se encontrou? Me encontrei assim, super. Eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque a minha família na época foi contra. Na época, a fisioterapia é uma profissão razoavelmente nova. Não é uma profissão muito antiga, né? Quando eu comecei a fazer fisioterapia, tinha 50 anos de existência a fisioterapia. Então, é uma profissão nova. Então, as pessoas não acreditam muito, né? As pessoas mais antigas, meu pai, minha mãe, eles falavam, não, arquitetura, você vai ser uma arquiteta, uma fisioterapeuta, não. Mas, assim, eu consegui mostrar para eles que eu ia me realizar naquela profissão. E aí eles entenderam e eu fui para a fisioterapia. E lá eu me realizei. Isso é fundamental, né, Pamela? A gente tem que ter aquele prazer, né? Sim. Porque, tipo, se você continuasse na arquitetura, como o Campelo falou antes, não que hoje você não seja uma arquiteta, né? Sim. Você só é uma arquiteta diferente, é de corpos, né? Você esculpe corpos, né? Mas qual foi a sua primeira especialidade? Você entrou na fisioterapia e o que você identificou? Quando eu estava dentro da faculdade ainda, eu me identifiquei muito em pacientes gestantes. Então, hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Que cuida das pacientes antes do parto, durante e após o parto. Eu gostava muito dessa área quando eu estava dentro da faculdade. Só que eu terminei a faculdade em 2019. No finalzinho ali de 2019. E em 2020, o que aconteceu? A pandemia. E aí, como surgiu a pandemia, eu falei, gente, está fechando todas as clínicas, os hospitais não estavam fazendo muito parto com muitas pessoas, e eu queria trabalhar. E o único lugar que estava contratando era hospital, né? E com uma necessidade grande de muito fisioterapeutas, grande, né? Exato. Então, foi uma coisa que eu pensei assim, eu vou ajudar, né? Sim. Eu preciso, não é uma coisa que eu almejava no momento, mas eu falei, bom, eu vou ajudar nesse momento. Mas eu também, gente, olha, eu acabei me apaixonando muito pela terapia intensiva. Eu comecei a trabalhar em 2020 no Hospital Santa Rosa, aqui em Cuiabá. Eu já entrei direto na UTI coronariana. Na UCO? UCO, exatamente. E lá dentro eu tive pessoas maravilhosas, assim, que me acolheram muito bem. Porque, assim, era tudo muito novo, né? Uma pessoa que nunca tinha trabalhado dentro de uma UTI, eu tive estágios dentro de UTI, né? E aí pegou o Covid de cara, assim, né? Eu acho que muitos profissionais passaram por isso. Acaba sendo chocante, porque você via de tudo a todo momento. A todo momento. Né? Então, eu tive profissionais que já estavam ali, que tinham uma experiência de vida maior, que me ajudaram muito, né? Assim, eu sou muito grata a eles, porque eu passei a ter uma outra visão. Hoje eu sou outra mulher, outro ser humano, depois que eu trabalhei dentro de uma UTI. Dentro do hospital, dentro da UTI, a gente sabe de histórias que acontecem lá, coisas assim, parece que são, que a gente não dá nem tanto valor. Por exemplo, tomar um banho com chuveiro, com água caindo da cabeça. Tem histórias assim que eu já presenciei, que a pessoa, o que você tem vontade? Eu tenho vontade de tomar um banho. São coisas que a gente tem no dia a dia, a gente não dá esse valor, e quando está lá na UTI, né, Jaqueline, a gente percebe o quanto que a gente acaba complicando muitas coisas, né? Mas eu percebo que nesse curto espaço de tempo, você deu uma experiência muito grande, né, na tua carreira, né? Porque logo que você saiu da faculdade, você já passou por todo esse processo, né? Então, isso, de certa forma, profissionalmente para você, isso foi bom. Maravilhoso. Nossa, foi muito bom, porque eu adquiri uma experiência muito grande, né? Ali você... eu peguei de tudo muito rápido, né? Então, depois do Covid, o Covid acabou, eu continuei lá,
né? Porque a UCO, ela faz cirurgias cardíacas. Então, você está falando dessa questão de tomar um banho. Tem pacientes que ficam dias sem ver o sol. E o papel da fisioterapia é justamente esse, é pegar esse paciente, mesmo que ele esteja acamado, a gente pega ele na cama mesmo e leva para fora para tomar um sol. E você vê assim, como que essa pessoa valoriza aquele momento de estar tomando um sol, coisa que nós, que estamos bem, não valorizamos muito, né? A gente é tão rápido, as coisas acontecem, né? E a gente... Então, eu passei a ver a vida de outra forma, depois que eu trabalhei atuando nessa área, né? E em 2022, eu percebi que é uma área muito boa. Eu amava o meu trabalho dentro da UTI. Eu sou apaixonada por isso até hoje, gosto muito. Mas, infelizmente, a minha profissão dentro do hospital é muito desvalorizada, mesmo depois da pandemia, né? O fisioterapeuta, ele não tem a valorização que ele merece. Os enfermeiros, todos os profissionais, inclusive os médicos, depois que você convive lá dentro, que você vê todo o trabalho que é feito e assim, a gente não tem o valor que a gente deveria ter lá dentro, né? Eu percebi que eu estava deixando o meu marido em casa, eu ainda não tenho filhos, mas um dia eu ia ter que deixar o meu filho em casa para ficar dormindo fora de casa, não tem feriado, não tem final de semana, você tá, né? Você tem que estar disponível, sempre, né? Para poder continuar ajudando, né? O próximo. É uma profissão linda, mas que exige muito de você, como ser humano também, assim. Então, você tem que abdicar de muitas coisas para continuar ali. Por isso que hoje eu admiro mais ainda os profissionais que trabalham lá dentro e que não desistem. Estão lá há 20 anos, né? Eu saí porque eu priorizei a minha vida extra-hospitalar, sabe? Então, eu falei assim, bom... uma hora eu quero ter meu filho, né? Então, eu quero poder dar uma atenção maior para ele. E trabalhando no hospital, isso se torna muito difícil. Porque você chega a fazer plantões de 36 horas, 48 horas. Nossa. Né? Então, puxado. Exige muito da pessoa. Muito. 36 horas, nossa. Então, eu decidi sair só por causa disso, não foi porque eu não gostava, né? Eu gostava muito. Eu gostaria de saber mais sobre como é que foi essa tua decisão nesse momento. Mas segura aí que a gente já volta no próximo bloco. Estamos aqui de volta com a doutora Jaqueline, que ela estava falando nesse exato momento no processo de decisão de você sair da UTI e para um novo projeto. Como que foi isso para você? Sim, não foi uma decisão fácil, né? Porque quando você já está ali dentro de um lugar que você está trabalhando, que você gosta... Já está adaptado. Sim, eu confesso que deu um medinho, né? A gente, quando está atuando numa área dentro da fisioterapia, você tem medo de ir para outra área, né? Igual na medicina, uma pessoa que está ali na ortopedia, para atuar na estética, é difícil. Em todas as profissões acaba isso, né? Então, eu tive que ser, assim, meio firme, né? Eu conversei com meu esposo, que é uma pessoa também, que foi Deus que colocou na minha vida, e ele me apoiou super, né? Ele falou, não, eu estou do seu lado, fica tranquila, pode sair que eu estou aqui. Suporte familiar também é fundamental, né? Sim. Eu saí do hospital em outubro de 2022 e fui trabalhar na clínica de uma amiga, que assim, antes de sair eu já conversei com ela, né? E ela falou, não, eu preciso de alguém, e eu fui trabalhar com ela. Fisioterapia ainda? Fisioterapia. Eu fiz um curso de Pilates, para dar aula de Pilates. E aí eu comecei a trabalhar com Pilates e também atendia algumas sessões de fisioterapia clínica mesmo, né? Recuperação de joelho, tornozelo. Eu que sou do mundo da corrida adoro isso, sabe? Fazia muita liberação, né? Liberação miofascial para quem sente dores, para quem corre é muito bom fazer a liberação. É fundamental. Sim, para quem faz musculação é muito bom. Então eu comecei aí apegando essa prática clínica. E aí, gente, minha vida deu outra virada, assim, que eu não esperava. Com 3 meses que eu estava nessa clínica, estava super feliz, super tranquila. Eu recebi um convite de uma amiga para ser sócia dela em um salão de beleza. Daí eu não ia mais atuar como fisioterapeuta, eu ia ser sócia de um salão. Eu ia cuidar da gestão do salão. Só que a proposta foi financeiramente muito boa, assim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu paro, né, de atuar na minha área para ir para lá?
E acabou que conversei com meu esposo e eu acabei aceitando essa proposta porque realmente foi muito boa. E fiquei 7 meses na gestão desse salão, que hoje é onde está a clínica, né? É uma galeria de 6 salas e o salão ficava em 2 salas. O salão ainda continua funcionando? Ele continua mais em outro local agora. Ah, sim. E aí eu entrei no salão, fiquei durante 7 meses e após 7 meses, a sala ao lado do salão desocupou. E aquilo brotou no meu coração assim, falei, gente, eu quero tanto voltar a atuar na minha área, por mais que ali tivesse para mim financeiramente muito bom, mas eu sentia falta da minha atuação mesmo, sabe? De estar em contato com o paciente, né? Que é o que já foi o primeiro motivo para você deixar a arquitetura e ir para a fisioterapia, o contato, né, com a pessoa, é o ajudar, é ver como que fala? A melhora, exatamente, ver a melhora. Eu imagino a sua satisfação em uma pessoa, como você acabou de falar, que fazia liberação, a pessoa chegar num estado, entendeu? E sair de lá assim, totalmente diferente. Eu confesso para você que uma vez eu tive desvio de coluna. E eu ficava curvada, eu não conseguia levantar da cama. Então, assim, eu levava 1 a 2 horas, às vezes, para conseguir me movimentar, para levantar. E um belo dia, chegou o dia de ir na fisioterapia. Minha coluna estava totalmente torta. E eu entrei na fisioterapia e saí andando. Então, eu imagino a satisfação. Se é satisfatório para você como paciente, imagina para quem colocou a pessoa andando. Né? Então, eu consigo imaginar o sentimento seu de ajudar. Sim. Né? Eu costumo dizer que esse é o maior pagamento que a gente recebe, que é o paciente mandar mensagem no dia seguinte e falar assim, eu estou melhor 90% do que eu estava ontem, né? Então, eu falo assim, é uma sensação de gratidão mesmo por Deus ter dado esse dom da cura, de ajudar, né? Então... Eu fico extremamente feliz porque eu corro, né? Então, quando eu preciso, né, os profissionais que me atendem, sabe, são todos espetaculares. Mas você estava falando que a sala vagou. A sala vagou. Do lado e aí mexeu na tua essência, no teu cérebro, trouxe aquela energia de novo, né? Trabalhar em salão de beleza, né, mesmo que na gestão, não como uma profissional ali dentro, você também traz autoestima para mulheres, né? Tem mulheres que chegam desanimadas e saem super animadas, mas não era a minha área de atuação. Então, eu decidi sair da sociedade. Graças a Deus, assim, a pessoa que essa minha amiga é uma pessoa maravilhosa também, foi super tranquilo. E eu aluguei a sala ao lado, que hoje é onde é a Fis-Skin, né? Daí eu fiz uma reforma e durante a reforma, eu não vou negar, assim, que dá um medo, né? Poxa, agora eu vou abrir novo, tudo que é novo a gente tem receio, né? Sim. E aí foi onde eu comecei a mandar mensagem para Renata, que hoje é minha sócia. E assim, não foi inicialmente chamando ela para ser minha sócia. É porque eu ia abrir uma sala de fisioterapia para mim atuar e eu queria abrir uma outra sala de estética, né? Porque a estética hoje é algo que toda mulher procura, toda mulher quer, né? Então... Eu vou te falar que não é só mulher, viu? O homem agora é verdade, os homens aí a prova, também. Campelo é extremamente vaidoso. Cada dia mais os homens, né, estão se conscientizando que estética não é só para mulher, né? Que ele também pode se cuidar e deve, inclusive, né? O envelhecimento para o homem não precisa ser algo ruim, pode ser algo bom também, né? Então, as mulheres se cuidam muito, os homens também podem se cuidar. Mas, e aí eu comecei a fazer perguntas para ela, né? O que eu preciso ter numa sala de... A Renata, ela é biomédica esteta, né? Então, a especialização dela é na área da estética. E eu comecei a perguntar o que eu preciso ter na sala para ter uma sala de estética. Que ela trabalhava na primeira clínica que eu trabalhei antes de sair do hospital. E aí ela começou a me dar dicas, né? Você precisa ter isso, aquilo, assim, assim. Eu falei, vamos fazer uma reunião para você me ajudar, eu anotar tudo que precisa, assim, para me conversar com você. E foi nessa reunião que eu confesso que não foi planejado, nem da parte dela, nem da minha, né? Que eu falei, você não quer ser minha sócia? Assim, foi do nada, sabe?
E ela do nada falou, quero. Então foi muito assim, sabe? Eu já conhecia ela como profissional, né? Eu era paciente dela, eu fazia procedimentos com ela, então eu já conhecia o trabalho dela. Eu tinha confiança. Confiança, exatamente. Que é fundamental, né? E como eu trabalhava na mesma clínica que ela, uma coisa assim, gente, que nós valorizamos muito, você ser transparente com o paciente, totalmente transparente com ele, né? Qualidade do seu atendimento, dos produtos que você usa. Então, eu sabia muito da índole da Renata nesse ponto. E eu admirava muito isso nela. Então, assim, eu chamei ela para ser minha sócia sem um pingo de medo, assim, de receio. E Deus foi muito bom, porque ela aceitou. E hoje a Renata é meu equilíbrio lá dentro da clínica, né? A gente brinca que o que eu não tenho, ela tem. E o que ela não tem, eu tenho. Vocês se complementam. A gente se complementa. Eu brinco com meu marido que eu falei, olha, eu casei com a Renata, viu? Porque a gente é sócia, então... É só um modelo diferente de casamento, né? É verdade. E aí nasceu a Physiskin? Isso. A Physiskin foi um dos primeiros nomes que a gente escolheu para a clínica. Mas, assim, a gente escolheu um monte. É muito difícil, né? Eu não imaginava que fosse tão difícil escolher um nome. Eu acho que o mais difícil foi isso, sabe? Não foi comprar os materiais, fazer a reforma, foi escolher o nome. Foi uma das últimas coisas que nós fizemos. Mas o Physiskin nasceu da físio, né? Que é a minha profissão. E o skin do skincare. Eu imaginei que fosse do skincare. Eu ia até me antecipar aqui. Eu falei, não, deixa a doutora concluir. Mas eu imaginei. Porque a gente quer que a pessoa entenda que tem fisioterapia, mas também tem o skin, do skincare, né, do cuidado com a pele. Do embelezamento, exatamente. Né? Da beleza. Da beleza. Então, acabou virando Physiskin. E o que a Physiskin oferece hoje? Hoje, a Physiskin oferece muitas coisas. Nós fazemos desde... uma liberação, uma massagem relaxante, uma drenagem, até um preenchimento, um botox, um bioestimulador de colágeno, um laser Lavian. A famosa harmonização glútea? A harmonização glútea fazemos também, né? Hoje, assim, é mais fácil dizer o que nós não temos, porque tem quase de tudo lá dentro, né? Tem a parte de enzimas também. Eu atuo muito na dor também, dentro da clínica, né? Pessoas chegam com muita dor, muita tensão. E eu tenho várias técnicas, vários cursos que eu fiz para atuar nessa dor dos pacientes que têm, às vezes, tá com dor na panturrilha, na coxa, no trapézio, que é o mais comum, né? Nós trazemos todo o estresse do dia a dia, exatamente, para essa região. Às vezes pode gerar até uma dor de cabeça tensional. Então, a gente consegue atuar em todas essas dores. Doutora, só uma dúvida, já que a senhora falou dessa dor no trapézio. Uma vez me falaram, cuidado com essas dores que você está nos ombros. É muito perigosa. É perigosa? É perigosa. E por quê? Por que é perigosa? Na verdade, assim, é uma dor que pode te causar outras coisas. É porque a gente anula muito isso, né? Ah, não, tá doendo. Estresse. Exatamente. Vou deitar ali, tomar um remédio, um relaxante muscular, passa. Eu acho que assim, não é que é perigoso. O perigoso é não dar importância para ela, né? Por quê? O que acontece? O trapézio, ele manda em muitas coisas aqui. Então, assim, através do trapézio, se ele fica muito tensionado, ele vai procurar outros músculos para tensionar. Então, ele vai tensionar o seu pescoço. Você pode ficar com dificuldade para girar o pescoço. Depois ele vai vir para a sua ATM, que são os músculos aqui da mastigação. Você vai começar a ter dificuldade na mastigação, a ter muita dor de cabeça. Alimentar, dor de cabeça. Dor de cabeça. Eu tenho zumbido na cabeça. E um dos protocolos que eu tentei resolver foi exatamente problemas no trapézio. Poderia ser o trapézio, alguma disfunção dele ali, que poderia dar um zumbido na cabeça. Não era, até hoje não descobri qual que era no meu caso. Né? Mas, doutora, olha, assim, eu vejo que tem muita coisa, e assim, e interessante que quando você começou a falar da arquitetura, a gente até fez essa ligação, né? Talvez a arquitetura que o universo estava pedindo para você não era uma arquitetura de imóveis, de casas, mas uma arquitetura das pessoas, que você fala, e eu percebo isso na tua energia quando você fala de pessoas, que você gosta de estar com pessoas, né? Que você poderia deixar uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Claro, eu acho que nos dias de hoje nós
na correria do dia a dia, ali no trabalho, né, com os filhos, muitas vezes, nós acabamos deixando o nosso corpo de lado, né, dando atenção e importância para outras coisas. Mas é muito importante que você tenha esse olhar para você, né, tanto homens quanto mulheres, e você entenda que não é luxo você se cuidar, né, você ir numa clínica para você receber uma massagem, uma liberação, uma massagem relaxante. Com certeza você vai sair de lá com outra visão, com outro pensamento, com outro corpo, talvez, né? Então, que nós possamos ter esse olhar para nós mesmos, né? Muito bem, o autocuidado, né, faz parte do autorrespeito, uma das coisas que a gente sempre aqui no programa a gente fala, para a gente se olhar, né, que o mundo muda quando a gente muda, né, doutora? Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter disponibilizado um tempo que eu acredito que sua agenda, acredito não, tenho certeza, né? Sua agenda é bem complicada, mas agradeço a senhora por estar aqui com a gente. E essa é a primeira de muitas, né? Porque nós ainda terão outras vezes que a senhora vai vir falar dos procedimentos oferecidos lá na Fisioskin. Com certeza, pode me chamar de você, viu? Por favor. Mas olha só, eu que estou muito feliz pelo convite. Gostei muito de estar aqui com vocês, desse bate-papo, e com certeza eu vou voltar muitas vezes. Aí eu quero saber também da fisioterapia, me interessa, viu? Pode deixar. Mais um início de semana, estamos aqui com Carlos Campelo para dar aquele pontapé no seu início de semana. Campelo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, né? Para a gente iniciar a semana sempre naquele alto astral. Eu que fico agradecido, Pamela, contigo, com todo o nosso telespectador, nosso fiel telespectador, toda semana aqui junto conosco, né? Para que a gente possa trocar ideias, recebendo bastante perguntas nas nossas redes sociais, e isso é motivador para nós. Então a gente agradece você, aquele que tem um tempinho de mandar um alô para nós. E a gente aqui aproveita a oportunidade para responder todas as suas perguntas. Com certeza. E para você que ainda não deixou sua pergunta, né, Campelo? A gente sempre abre uma caixinha de perguntas e respostas lá no Instagram. Vá até lá e deixe a sua. Campelo, mas vamos começar essa semana naquele alto astral, passando muita informação para os nossos telespectadores, né? Essa é a ideia. Porém, o tema hoje, assim, ele é um tema que a gente pode transformá-lo para que ele fique alto astral, mas são algumas perguntas que vieram para nós aqui, Pamela, sobre essa questão daquelas pessoas que só olham o lado negativo da situação. Pessoas pessimistas. São também chamadas de pessoas pessimistas, né? Que elas têm aquela questão, o pensamento delas sempre está voltado para o lado do que não vai dar certo. É aquela pessoa que tem um problema para cada solução? É, mais ou menos isso. Até deu um nó aqui na cabeça para parar para pensar. Um problema para cada solução. Verdade, né? Até que tem um limiar de necessidade, né? Para a gente avaliar, né, as situações, as soluções, quais são os possíveis problemas, né? Mas a questão que a gente está levantando aqui são aquelas pessoas que levam para todas as áreas da vida e para todas as situações, em todos os momentos. Sim. Campelo, as pessoas, elas dão sinais do pensamento negativo, porque como que eu vejo? O corpo fala. Sim. Entendeu? E eu nunca vi uma pessoa, eu tô feliz. Você consegue entender? Sim, a pessoa, perfeito. assim, o corpo fala assim, apesar dela estar falando, eu estou feliz, mas a expressão da pessoa é que ela está carregando uma carga tão negativa, entendeu? Que não transmite isso. Pamela, é o seguinte, vamos numa sequência, tá? Existe o fato, o ambiente, o que está acontecendo na nossa vida, tá? Existe o que eu penso sobre aquilo ali, e esse pensamento ele vai afetar o meu sentimento, e o meu sentimento vai afetar o meu comportamento. Então, é um ciclo, tá? Existe o fato, o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, existe o que eu penso sobre aquilo ali, como que isso aí é armazenado em termos de sentimento dentro de mim, é como eu reajo. Isso é uma situação. Sim. Esse como eu reajo, aí eu vou trazer da programação neurolinguística, da PNL. 7% é palavra.
93% é expressão corporal, tom de voz, que isso que você acabou de falar. Então, muitas vezes, o que eu estou representando não são as minhas palavras. A gente enxerga mais, a gente faz a leitura, a gente se comunica mais pelo corpo. Exatamente. Campelo, vamos dar dicas, aliás, dicas não, conselho para os nossos telespectadores lidar com esse sentimento, com esse pensamento negativo? Primeiro a gente tem que entender, Pamela, de por que nasceu isso, de onde que nasceu esse tipo de situação, tá? Considerando que ter pensamento negativo é ruim, não, é natural do ser humano. Pensamento negativo, eu acho que ele está, me corrija se eu estiver errada, Campelo, mas é como se tivesse antecedendo algo? Antecedendo, eu tenho que pensar até em hipóteses, sabe, do que pode dar de errado para eu estar preparado para essas situações. Então, de todo o montante não é um problema. O problema é na intensidade, frequência e sofrimento. Se isso for assim, muito intenso, como a gente falou, em todas as áreas da vida, a pessoa começa a ser pessimista em todas as áreas da vida, né? E aí, direto, né? Vamos dizer que a intensidade e a frequência é direto, toda vez, toda hora, todo dia. Qualquer coisa que você conversar com a pessoa, ela já vem com aquela carga negativa e causa sofrimento para ela e para quem a rodeia. Isso já passa a ser um problema. Né? Isso aí já passa a ser um problema que aí há necessidade de você fazer algum processo de autoconhecimento, algum trabalho de autoconhecimento, de fortalecimento das suas próprias emoções, de uma terapia para você resolver isso. Mas de onde vem isso? Né? Vamos lá. Vem de situações que muitas vezes aconteceram na própria vida, na nossa própria história de vida. Infância? Infância. Aqueles verdadeiros traumas de infância? Exatamente, exatamente. Infância. Você ser retalhado principalmente por familiares, pai e mãe. Sabe aquela expressão que parece assim, o filho vai lá e quebra alguma coisa, aí vem aquela, você nunca faz nada certo. Ai, complicado. Sabe, parece assim, inocente falar isso, né? Assim, mas não sabe o que está causando, exatamente. Principalmente a criança que tem a fase da plasticidade, que está absorvendo tudo, né? Exatamente, está construindo todo o seu sistema neurológico, todo o seu sistema cognitivo. Como que ela vai interpretar aquilo naquele momento? Mas o outro, eu tenho 2 filhos, o outro não interpretou disso. Mas depende do momento que ele estava na vida, no momento que ele estava naquele dia. Sabe? Se naquele dia ele estava feliz por alguma coisa, sei lá, qualquer fato, né? Ele foi irrelevante ele ter escutado aquilo ali. Sim. Mas se para outra pessoa, para outra criança, se ela estivesse triste por alguma outra coisa, vamos dizer que ele quebrou realmente alguma coisa. Né? E ele ficou triste, ficou realmente triste. Aí vem o pai e a mãe e vai e fala isso. Então potencializa, sabe? E aí a pessoa já cresce dessa forma, achando que vai fazer tudo errado, achando que vai dar tudo errado para si, achando que onde ela vai não vai funcionar, o que ela vai fazer não vai funcionar. E aí, Pamela, abre diversos caminhos, né? Para pessoas que podem até se tornar bipolar, porque se elas começarem a levar isso em outras questões, né? Ela pode despertar outros transtornos, ela pode despertar outros transtornos dentro da vivência dela, por conta disso, por conta de como que foi isso implantado lá dentro dela. E aí as pessoas devem procurar um psicólogo? Quando isso, Pamela, estiver causando sofrimento para ela e para as pessoas que a rodeiam, é interessante, é aconselhável procurar psicólogo, psiquiatra, né? Ou fazer aquelas terapias alternativas que muitas vezes são eficazes, né, Campelo? Pamela, você tem que verificar exatamente até onde isso vai ajudar. Entendo. Tá? Até onde vai ajudar. Vamos dizer o seguinte, você tem lá um profissional que estudou, se especializou numa ciência que está lá registrada e reconhecida, e tem pessoas que vão buscar cursos de fim de semana, né? Vou ser bem sincero para você. Sim, claro. Faz um curso de sábado e domingo e segunda-feira já aparece lá como terapeuta. Estou falando isso porque eu conheço e vejo pessoas assim, né? Prometendo mundos e fundos, né?
E isso pode trabalhar com a mente das pessoas, Pamela, exige muito estudo, muita cautela, né? Muita responsabilidade. Eu vejo pessoas que prometem a cura de transtornos para outra pessoa, assim, tipo, em uma sessão. Meu senhor. Uma vez até caí no erro de tentar conversar com essa pessoa, mas enfim, desisti, não tem conversa. Campelo, e aquele processo de esvaziar a mente? Isso aí, Pamela, são técnicas que a gente tem, e não só para pensamento negativo, né? Sim. Mas é para você ter mais sobriedade, mais assertividade, se olhar mais, né? Se aceitar como a gente é. Pamela, a gente fala assim, ó, nós somos perfeitamente imperfeitos, né? Isso é até meu mestre de hipnose, ele reforça isso. Não queira ser perfeito, porque você procurar ser perfeito, você vai alimentar uma utopia que você não vai conseguir nunca. E o que vai acontecer? Vai sofrer. Qualquer coisinha que dê errado, vai sofrer, né? Se eu pegar esse copo aqui e não colocar exatamente no ponto certo dele, a pessoa vai sofrer. Exato. Né? E tudo que leva ao sofrimento, então, está causando algum tipo de dano, algum tipo de problema para a pessoa, Pamela. Campelo, externar esse sofrimento, essa angústia, ajuda, não ajuda? Ajuda, com certeza. Nem que seja com um amigo, Normalmente a gente procura um amigo, né? Com alguém que seja confidente, né? Desabafa, Sim. vamos dizer dessa forma. Esse esvaziamento, ele é importante porque ele limpa mágoas, ele limpa situações, deixa a pessoa colocar para fora tudo aquilo que está... Vamos dizer o seguinte, Pamela, quando a pessoa está num processo que ela está de tristeza, que ela está ansiosa, coisa parecida, isso é somatizado no corpo físico, tá? Sim. Então, dá taquicardia, a respiração fica mais rápida dependendo da situação, ou a pessoa ela fica mais lenta, ela fica mais lerda, ela fica sem ânimo para fazer as coisas, afeta todo o nosso sistema, né? Então, o ato de eu esvaziar, ele me ajuda a eu também me controlar, pensar melhor, respirar melhor, né? No momento que eu me esvazio, eu começo a respirar melhor e a respiração ela nos ajuda muito a gente manter o nosso equilíbrio emocional. Exatamente, o processo de respiração, o qual a gente fala sempre, né, Campelo? Ele é extremamente eficaz. Mas, Campelo, antes da gente continuar, vamos dar aquela paradinha e a gente já retorna. Voltamos com as dicas não, né? Conselhos sobre como lidar com os pensamentos negativos. Campelo, estávamos falando sobre o pensamento e me veio à mente. Sim. O pessimista, ele vive num looping. É aquilo que eu falou no início, ele tem um problema para cada solução. Então, vamos lá. Tudo assim depende, né? Então, ter um problema para cada solução em determinado momento da vida da gente, ele é fundamental, né? Vou fazer uma viagem, programo um projeto, vou executar alguma coisa, eu tenho que pensar nas hipóteses do que pode dar errado, né? Mas tem que pensar também, tipo assim, vou fazer uma viagem de avião, entendeu? Mas será que o avião não vai cair? Mas tem as estatísticas aí, né, Campelo? Que é mais fácil você sofrer um acidente de carro do que de avião. Exato. Mas tudo sim, tudo tem um limite, tem que ter um pensamento. Por exemplo, vou viajar de avião. E se o voo foi cancelado? Né? Então eu tenho que pensar nessa hipótese. Eu vou sair daqui, vou fazer uma conexão e de lá vou pegar outro avião que eu comprei passagens separadas, né? Então eu tenho que pensar. Já me aconteceu muito disso, a pessoa comprar, eu estar no avião, a pessoa comprar passagens por trechos separados, comprar de Cuiabá para São Paulo e de São Paulo comprar uma viagem internacional. E estar num voo daqui para lá, tem que chegar em determinado horário para ter tempo para chegar no voo internacional. Aí, o que aconteceu nessa viagem? Deu um temporal em São Paulo, não tinha como o voo aterrissar em São Paulo, teve que aterrissar em Araçatuba, a pessoa simplesmente ela se descontrolou, porque ela ia perder o outro voo, né? O outro voo. Então, você se precaver, isso é normal, sabe? Exato. Agora, aquela pessoa que ela enxerga problema para cada solução, né? Então, isso daí se traz sofrimento para ela e para quem está ao redor, isso tem que ser tratado, tem que procurar profissionais para
para que possa ser lidado, aprender a lidar, sabe? Aprender a lidar com os nãos na vida, né? E isso aí se torna, vou dizer uma coisa assim, séria, as pessoas que estão ao redor dela começam a se afastar, começam a não querer mais, porque ela se torna aquela pessoa que é um negativo sempre, Sim. né? Mas tem, Pamela, como a pessoa aprender a lidar com isso, né? Exatamente, Campelo. E existe aquelas pessoas que ainda falam assim, eu sou realista. Não é pessimismo, é realismo, né? Então, E Pamela, como lidar com isso, Campelo? Então, Pamela, o dono da verdade, o sabe tudo, sabe? Essas expressões que muitas a pessoa se esconde atrás do realista. Na verdade, ele também tudo depende da situação, depende do caso, mas aquela pessoa que se diz muito realista, muitas vezes ela é mal educada, né? Então ela não está sabendo lidar nem com as suas próprias emoções, nem com os seus próprios sentimentos. E nem respeitar os sentimentos alheios, sentimentos alheios, porque cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de lidar com a situação, cada um tem uma personalidade, então tem valores diferentes, tem histórias de vida diferentes, né? Então aquela pessoa que se diz realista, muitas vezes ela é mal educada, na verdade. Exatamente. Pamela, é assim, considerando tudo isso, o que a gente pode fazer com uma pessoa que realmente não está no extremo de ser totalmente pessimista, mas que tem pensamento negativo, que nada vai dar certo para ela, que tudo que ela faz não vai funcionar. Ou aquele trauma de infância que se ele fizer pode dar errado. Pode dar errado, ou coisa parecida, né? Então, como que eu posso fazer? Eu posso treinar o pensamento, Pamela. Treinar. Eu posso treinar o pensamento. Por incrível que pareça. Em determinado momento da minha vida, eu achava assim, o pensamento ele é automático, ele simplesmente vem na minha cabeça. Como é que eu vou controlar isso? Né? Exatamente. Que entra no processo de excesso de negativismo, ele altera nosso cérebro, altera a forma, dos nossos neurotransmissores, altera a forma que a gente começa a moldurar o nosso processo cognitivo. O excesso de negatividade altera até o desenvolvimento do nosso corpo. Sim, Pamela, a gente somatiza, isso não precisa nem falar, até o nosso espectador já sabe, né? Sentimentos, emoções, inclusive o pensamento que está vinculado aos sentimentos, eles somatizam, a gente tem problemas cardíacos, tem problema vascular, tem problema cerebral, desperta câncer muitas vezes, né? Dentro das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? E como eu posso controlar esses pensamentos? Eu tenho como controlar esses pensamentos, sabe, Pamela? Eu achava que não tinha. Achava que ele simplesmente aparecia na minha cabeça. Como que o pensamento aparece? Vem na cabeça. Eu não controlo. Eu não controlo. Eu tenho como controlar. Não ele em si na hora que ele vem, Sim. mas como que eu alimento ele. E como nós alimentamos, Campelo. Porque eu sou da seguinte forma, eu tento sempre manter uma energia positiva. Porque toda vez que eu estou parece que eu emito parece não, a gente emite uma frequência, Sim. Né, para o nosso universo, exatamente. E parece que as coisas conspiram para com essa energia, Sim. Casam, entendeu? Exatamente. Parece que quanto mais você está bem, mais você está se expressando de forma positiva, as coisas vão dando certo para você. Exatamente. Né? Acontece isso. É um efeito rebote. Assim, o que eu mando para o universo volta. Se eu estou mandando energia boa, volta energia boa. Se eu estou mandando energia ruim, vai voltar energia ruim. Né? Eu tenho até um exercício que eu faço num curso meu, que eu provo para as pessoas que estão presentes no curso como que isso é forte. Como que isso realmente acontece. Né? Mas assim, Pamela, a gente estava falando de como controlar isso. É como que eu alimento meu pensamento. Vamos lá, dar um exemplo. Né? Terminei um relacionamento. Sim. Aí começa a escutar música... Que te traz de volta aquele sentimento. Ou música sertaneja, sei lá o que for. Né? Mas a música, ela leva você para determinados momentos da sua vida, exatamente. Né? Eu, às vezes, estou ouvindo determinadas músicas que eu saía nas matinês da balada. Gente, eu me vejo nas situações, eu me vejo lá dentro do lugar, eu começo a lembrar das pessoas. Exato. Entendeu? Parece que você começa a sentir até o cheiro do lugar. E realmente sente, porque está armazenado no cérebro, né? Da mesma forma, ao contrário.
Aí a pessoa, por exemplo, terminou um relacionamento e escuta uma música triste, ela vai ficar mais triste, mais triste. Então, só dando esse exemplo para as pessoas perceberem que aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou me permitindo me relacionar no mundo, aquilo vai alimentar meu pensamento. E sabe? vai ficar armazenado. Vai ficar armazenado. Ah, não tem interferência nenhuma. Eu tenho a capacidade de bloquear. Não. Tem. Mas assim, coisas... como assim? Bloquear o pensamento. Eu não vou armazenar essa... eu não posso armazenar aquilo que eu estou vendo. Tem técnicas que a gente pode começar a deixar ele de lado. Existem técnicas psicológicas, existe das coisas que eu estou pensando e das coisas que eu não quero, que eu posso fazer, exercitar, aprender para deixar ele ficar de lado e não deixar ele interferir mais na minha vida. Ele fica em stand-by? Eu treino, passo no exercício dentro da sessão de terapia, a gente aprende a fazer isso, e aprende como lidar e aprende como se comportar perante essa situação. Mas existem gatilhos que podem ativar esse pensamento novamente. Sim, e aí da mesma forma vai existir um contra-gatilho para você aprender a lidar, o que você vai fazer com aquilo ali. Né? Mas a gente já está lá na frente, vamos por aqui, vamos por o que a gente está alimentando, tá? Nós estamos alimentando. Por exemplo, eu tive um processo da minha vida que eu precisei fazer um saneamento daquilo que eu assistia. Né? Eu assistia uma série de mortos-vivos. Nossa! Né? E assim, eu sei que dali os mortos-vivos, eles eram segundo plano. O que mais me pegava era como que os seres vivos ali, eles interagiam e lutavam pela sobrevivência ou coisa parecida. Para mim era inocente, sabe? Era uma série inocente. Eu estava ali com o intuito de olhar para saber as relações humanas, como que funcionava aquilo ali. Sim. Muito pelo contrário, sabe? Aquilo ali começava a me alimentar coisas ruins, mesmo eu conscientemente achando que não. Então, quando a gente está vendo filme de morte, de tristeza, de inveja, de agressão ou coisa parecida, isso está alimentando o meu cérebro. E isso alimenta a minha forma de pensar. Lá na frente, eu começo a ter pensamentos ruins, e eu não sei porquê, é porque eu tenho que lembrar o que eu estou alimentando. Exatamente. Campelo, eu não assisto filme de terror para não alimentar coisas ruins que podem estar próximas, entendeu? Porque eu tento bloquear as coisas, eu tento colocar, tipo, um espelho. Sim. Se vem... Volta. Exatamente. Volta para onde veio. Então, para o nosso telespectador que está passando por um processo assim, de estar tendo pensamentos, que está sendo pessimista, começa a partir de agora, não escutar música que leve ele para baixo, que não assista vídeos e filmes que leve ele para baixo, que na rede social não procure esse negócio de agressão, de tristeza, de fofoca. Sabe essas coisas assim que levam ele para baixo, mesmo ele achando que ele tem consciência que aquilo ali não vai afetar nada ele, Pamela, afeta. Campelo, quando teve aquele filme Todos os Dias da Mesma Noite, eu assisti 1, 2, 3 vezes e eu comecei a pesquisar sobre o filme, sobre a situação que aconteceu, né? Que é a da Boate Kiss. Campelo, eu fui entrando num baixo astral, entendeu? E aí eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Né? E aí eu tentei mudar tudo, aí eu fiz esse bloqueio que eu falei para você, que eu tento, do espelho, né? Que eu tento sempre manter um reflexo para voltar, e as coisas fluíram normalmente, tudo ótimo. Então eu saí daquele looping que eu estava de pesquisar o filme, entendeu? E graças a Deus tudo voltou ao normal, mas é assim, quando a gente procura algo muito negativo, realmente aquela situação era muito negativa, o negativo aproxima de você. Com certeza, Pamela. E assim, para as pessoas que estão passando por isso, elas têm que ter a seguinte consciência, tá? Que o que está acontecendo na vida dela, naquele fato, aquilo ali está vinculado a um sentimento que está dentro dela. Sim. Esse sentimento está realmente sendo alimentado por um pensamento. Exato.
E esse pensamento, quem está alimentando ele, É ele mesmo. somos nós mesmos, sabe? Então o ciclo fecha. Se o que está acontecendo na minha vida não está de agrado, não estou gostando, não quero mais isso, eu só vejo o lado negativo, sabe? Só vejo o lado ruim. Então eu começo já a partir de agora a alimentar com coisas boas. Vamos escutar músicas edificantes, vamos assistir filmes edificantes. Vamos para uma academia, vamos fazer uma atividade física, cuidar do corpo. Né? Vamos mudar o grupo que a gente está convivendo. Porque às vezes o grupo é tóxico, né? Por exemplo, para que isso possa levar, vamos nos aproximar pessoas que elevem o pensamento da gente, que a gente se sinta agradável. Ah, mas isso vai acontecer do dia para a noite? Pode ser que sim, dependendo da pessoa, pode ser que não, mas pode ser que demore. Mas é melhor você começar a fazer agora e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, 1 ano, dependendo da pessoa, dependendo da situação da pessoa, você estar bem, do que você não começar agora e daqui 1 ano você continuar mal. Exatamente. Campelo, suas dicas são sempre extremamente valiosas para mim, como eu falo para você, que eu aprendo todos os dias com você, e para os nossos telespectadores. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Quero agradecer você, telespectador, que ficou conosco até esse momento e dizer, quer rever essa entrevista e muitas outras? Vá até o nosso canal do YouTube, que esse programa e os outros estão lá disponíveis. Reveja quando quiser e puder. Boa noite.